E aí pessoal, seja bem-vindo ao canal Jovem Lobo e vamos para mais uma aula de LabVIEW e hoje nós vamos aprender uma função chamada while. Bem, nas nossas últimas aulas nós vimos uma função, uma estrutura de repetição conhecida como for e basicamente em toda linguagem de programação tem duas estruturas de repetição. Tem o for e tem o while. Qual a diferença entre os dois? O for, nós aprendemos que existe um parâmetro que nós passamos para a estrutura de repetição e esse parâmetro determina quantas vezes a minha estrutura de repetição vai ocorrer. Ok, então, por exemplo, a gente quer que uma repetição ocorra 10 vezes. Aí nós pegamos e utilizamos o for. Usamos a estrutura de repetição, colocamos lá o parâmetro 10 e aí aquela repetição vai ocorrer 10 vezes. Mas muitas vezes na linguagem de programação nós nos deparamos com situações em que a gente não sabe quantas vezes aquilo vai ter que se repetir. Então nós temos que deixar em aberto, a gente vai deixar algo do tipo, vai repetindo, enquanto não acontecer algo que eu deseje. Então, ao invés de a gente colocar o número de vezes que aquela repetição vai ocorrer, a gente vai colocar uma condição de parada para que pare de repetir. Note que, por exemplo, uma coisa pode ocorrer 15 vezes, atingir a condição e parar de repetir. Mas aí, no caso, ela vai parar de repetir por causa da condição. Mas a mesma coisa pode ocorrer numa segunda situação, depois de 20 ou 30 repetições. Então, note que eu não sei quantas repetições eu vou precisar. Então, para isso, surge a estrutura de repetição while. Vamos aqui para a nossa telinha do nosso computador. E eu vou estender a aula de hoje não somente para uma repetição while, mas eu vou mostrar algumas funções interessantíssimas aqui no LabVIEW, ok? Nós já estamos caminhando para o final do nosso curso básico, essa é a nossa penúltima aula e é a nossa última aula de, como posso dizer, de programação para você entender as estruturas, para você entender a ideia, a linguagem de programação. E na nossa última aula eu vou estar mostrando para vocês diversas funções que o LabVIEW tem, que talvez vocês não conheçam e que vocês vão normalmente utilizar muitas e muitas vezes. Então essa última aula de lógica de programação e a próxima aula vai ser sobre funções, né, específica. Vindo aqui para a nossa telinha do computador, eu vou vir aqui na estrutura de repetição, onde tem o for, e aqui do lado do for eu tenho o while. Eu vou selecionar o while e vou, como o for, vou clicar e arrastar, fazendo um quadrado aqui. E aí tudo que tiver dentro da minha estrutura de repetição vai ocorrer um número de vezes que eu não vou determinar, diferente do for. Eu vou colocar aqui o while e vou colocar também um for para vocês compararem a diferença entre eles. Na prática, ambos têm um contador, isso é interessante. O contador normalmente em toda a estrutura de repetição tem um contador e a gente usa muito esse contador para fazer alguma mudança dentro de cada repetição, às vezes muda um número e tal, e às vezes a gente utiliza esse contador. Mas a diferença básica está aqui, ó. Eu tenho essa estrutura aqui, que na verdade seria uma plaquinha de stop, e aqui no for eu tenho essa estrutura aqui, que é um contador. Normalmente no for eu venho aqui, crio uma constante e coloco o valor 10, e esse for vai ser executado 10 vezes. Enquanto o while eu não tenho essa condição, eu não tenho uma condição numérica aqui para dizer, ó, pare. Eu posso criar aqui dentro do while uma condição numérica, mas eu tenho que criar na mão. Vamos lá. A principal funcionalidade do while dentro do LabVIEW, isso é muito importante ressaltar, é o seguinte: nós estamos muito acostumados a usar a execução. Eu venho aqui, clico e executo o meu programa, e ele executa uma única vez. E eu tenho também essa opção aqui, que é para executar, rodar o programa continuamente. Qual é o grande problema desse continuamente? É que quando você cria um programa em LabVIEW, ele só executa uma vez na prática. Você consegue rodar continuamente porque você está dentro da plataforma do LabVIEW. Mas depois que você montou o seu programa, ok, está montado, aí você vai salvar o seu programa na forma de um arquivo executável. E você vai fornecer esse arquivo executável para um consumidor qualquer, para um usuário. Você vai e vende o seu programa, o executável. Aí a pessoa vai executar aquele programa. A execução daquele programa não é
uma execução contínua. Não é essa execução aqui. Na verdade, é essa execução aqui, ó, só executa uma vez. Um programa executável só executa uma vez. Então, é de enorme interesse que, ao iniciar um programa, primeiro você vai colocar uma estrutura de repetição while. 99,999% dos programas tem essa estrutura de repetição, porque você vai programar tudo dentro dela. E aí, dentro do programa while, você pode criar, eu vou criar aqui um booleano, vou vir aqui para nossa painel frontal, vou criar um botão qualquer. Opa, coloquei o botão errado. Aqui, colocar o botão aqui, apareceu o botão aqui, e eu posso conectar o meu botão a essa aqui, ó, essa plaquinha de stop. E aí o que vai acontecer é o seguinte, agora eu vou executar o meu programa uma única vez. E note que ele continua executando, ele não parou. Ele está executando por quê? Porque enquanto o meu botão aqui, ó, ele está desligado, dele está saindo uma informação chamada false. E essa informação false está passando para a minha plaquinha de stop, ou seja, é um falso para o stop, não vai parar. Então, meu programa continua rodando continuamente. Agora, quando eu apertar o meu programa, note que o meu programa, quando eu apertar o meu botão, o meu programa para. Então, todo programa vai ter uma estrutura de repetição while. Basicamente, pessoal, é isso. Vocês podem colocar aqui também, ó, ao invés de um botão, vocês podem vir e colocar uma constante. Eu posso criar aqui, ó, booleano constante. E eu vou colocar uma constante true aqui. Se eu colocar uma constante true e executar o meu programa, ele vai... Opa, true. Ele não vai executar por quê? Porque agora eu estou passando um valor verdadeiro, ou seja, true é verdadeiro. Eu estou passando aqui para a plaquinha de stop, ou seja, ele está falando verdadeiro para o stop, ou seja, parar. Agora, se eu mudar, eu venho aqui em cima do meu true e clico uma vez, agora está falso. Aí eu venho, executo, e agora ele não vai parar. E eu não tenho nenhum botão que faça ele parar. Isso é um problema. Às vezes você precisa parar o seu programa e você não tem como parar, e aí você tem que vir aqui e abortar o programa. Bem, todo programa vai ter essa estrutura de repetição, basicamente. Então, por exemplo, digamos que eu queira criar uma tabuada. E a tabuada, eu vou executar a tabuada, eu quero que ela fique executando enquanto eu achar que eu preciso da tabuada. Então, note que eu vou precisar de uma estrutura de repetição similar ao while, que ela fique executando. Quando eu não quiser mais usar a tabuada, aí eu vou colocar um botão de parar, que seria o nosso caso anterior. Vou apertar um Ctrl Z aqui, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Seria esse caso aqui anterior, onde eu tenho um botão que permite eu parar de executar a tabuada. Pessoal, isso basicamente é tudo do while. Todas essas outras coisas, como por exemplo, você pode criar também um shift register, que é da nossa última aula, né, das nossas últimas aulas. Deixa eu ver aqui. ADD Shift Register. Você pode criar, funciona da mesma forma, você pode juntar informações, repassar e voltar no Shift Register, funciona da mesma maneira. Agora, vamos para a nossa segunda parte da aula, onde eu quero mostrar algumas funções interessantíssimas para a nossa aula de hoje, que a gente já está finalizando o nosso módulo básico, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Em geral, alguns programas que a gente monta, constrói, tem algumas coisas relacionadas a tempo, hora e tudo mais. E eu vou estar falando um pouco aqui sobre as funções de data e hora e vamos utilizar também o while para isso, tá? Primeiro a gente tem aqui, ó, dentro da nossa paleta aqui de funções, nós temos essa caixinha chamada time. E aqui tem algumas funções relacionadas à questão de data, hora, de modo geral. Uma das principais aqui é essa função aqui, getDate, que ele vai te passar os valores que seu computador está registrando atualmente. Então eu posso vir aqui, ó, eu pego essa função, ele lê, note que ele não tem nenhuma entrada, ele lê diretamente do seu computador, ele só tem uma saída e eu posso pegar essa função e criar um indicador. E quando eu executar o meu... Tem que tirar aqui, ó, colocar false, né? Senão meu programa vai executar. E eu vou executar aqui. E vocês podem ver que ele está me informando aqui o dia, o mês, o ano. Está me informando aqui a hora atual. E aqui a passagem dos milissegundos e dos segundos. Certo? E eu posso parar o meu programa usando esse botão aqui. Note que eu não preciso mais usar a opção de abortar
o programa. Eu tenho uma função aqui agora, eu tenho um botão que executa essa função de dar um stop no programa. Legal, agora o que eu posso fazer é o seguinte, se eu quiser fazer com que esse while execute durante 5 segundos, note o seguinte, se eu tiver um for, eu coloco para ele executar 500 vezes. Mas se eu colocar ele para executar 500 vezes, quem garante que ele não executa 500 vezes em apenas 1 segundo? Quantas vezes eu teria que fazer um loop for para que ele fique executando durante 5 segundos? Essa é uma questão que você tem que recorrer ao while, ou seja, ele vai ficar executando, talvez execute 2, 3, dezenas, centenas, milhares de vezes, mas ele vai executar no intervalo de 5 segundos. E a gente vai fazer esse programa aqui. E no final, eu ainda vou fazer ele abrir um site, tá? Esse é um grande passo no nosso curso. Vamos lá. Então aqui eu tenho a saída do tempo, e o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou converter essa saída de tempo para segundos. Para isso, eu vou vir aqui na paleta de numérico, conversão, e eu tenho aqui DBL, que é para você converter para aquele dado com float, né? Ou seja, com vírgula, que nós aprendemos, que é a corzinha laranja. Então eu vou vir aqui, vou criar um indicador, e vocês vão ver, tá aqui meu indicador, vai partir do 0, né? E eu vou executar aqui agora. E aí vocês vão ver que a princípio... Opa, está executando executa somente uma vez. Vou executar de novo. E vocês vão ver que a princípio está um número fixo aqui, porque esse é um número muito grande. Na prática, o LabVIEW ele tem um valor de referência para os 0 segundos. Se eu não me engano, fica em torno do ano de 1700 e alguma coisa. Aí naquele ano é o valor 0 segundos. E aí ele vem somando os segundos até os dias de hoje, até a hora atual. Então esse valor aqui, ele parte de um ano inicial, e esse valor aqui se refere aos segundos partindo desse ano inicial até o dia de hoje. Eu vou melhorar a descrição dele, tá aí uma outra avanço aqui no nosso curso, que é o configurar aqui, vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em propriedades, e vou mudar a aparência, o aspecto disso aqui. Eu não quero com 6 dígitos, eu quero com mais. Vou colocar aqui com 18 dígitos. Ou seja, ele está pegando muitos segundos e os centésimos de segundos aqui. E agora, quando eu executar o meu programa novamente, eu posso ver aqui que ele está variando os segundos aqui, está subindo aqui, de 53, 54, 55, 56, 57. E aí ele está avançando. Bem, agora o que eu posso fazer é o seguinte, vou dar um stop aqui. Desse valor aqui, esse valor aqui, eu vou pegar e vou criar uma estrutura aqui de igual, ou seja, de comparação. Eu vou vir aqui e vou fazer uma comparação. Toda comparação resulta num verdadeiro ou falso. É igual ou não é igual? Então eu vou pegar esse valor aqui e vou trazer até aqui. E eu vou comparar ele com o quê? Aí fica uma coisa bem interessante. Como essa minha função está dentro do while, toda vez que o while executa, ele vai pegar um novo valor para a hora. E por isso que vocês podem ver que a hora fica alterando aqui continuamente, porque o while está executando essa função várias vezes. E agora eu vou criar outro. Para isso, mais um avanço aqui, eu vou segurar o Ctrl, clicar na minha função e arrastar, que aí eu duplico. Muitos programas fazem isso, principalmente programa de edição de vídeo e foto. E eu vou vir aqui, clicar na minha função. Aliás, vou pegar esse DBL aqui também, vou clicar também, segurar o Ctrl e duplicar. E vou colocar aqui fora. E note que ele já conectou aqui, como eu botei muito próximo, ele já fez a conexão. E eu vou trazer esse DBL aqui e vou vir até aqui na comparação. Por que eu preciso que este aqui esteja fora? Quando o meu programa executar, ele vai começar a execução por fora, fazendo a leitura aqui da esquerda para a direita. E aí ele vai executar esta função somente uma vez e vai pegar a hora atual da máquina. A primeira hora, que foi quando eu apertei o botão de iniciar o meu programa. E essa hora, ela vai vir e vai ficar armazenada aqui nesse igual. E toda vez que o loop executar aqui, ele vai atualizar um novo valor. E vai vir e vai comparar com um valor fixo, que esse aqui só pegou um único valor, né? Esse aqui é que vai ficar alterando por estar dentro do loop. Ele vai comparar. E quando isso for igual, quando os valores forem iguais, eu vou pegar aqui, vou apagar o meu botão,
Vou apagar essas conexões aqui e vou fazer o seguinte. Eu vou fazer com que ele venha daqui e venha para cá. Ou seja, quando esses valores forem iguais, vai dar um valor verdadeiro. Eu vou ter um valor verdadeiro saindo daqui, vai ser quando esse valor aqui for igual a esse valor aqui, eu vou ter um valor verdadeiro, e aí se aparecer um valor verdadeiro aqui, ele vai parar o meu while. Bem, obviamente, isso não vai dar muito certo agora. Por quê? Porque a princípio, quando eu executar o meu programa, aqui vai ter um valor. E nos instantes seguintes, milésimos de segundo seguinte, aqui vai ter um novo valor maior. E esse valor vai sempre aumentar, 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 aumentar. E esse valor aqui, por estar fixo e menor, esses valores nunca vão ser iguais. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar aqui, vou criar uma soma. Vou vir aqui em numérico, vou criar uma soma, pegar aqui este valor fixo, vou criar aqui uma nova constante e vou colocar 5, que vai ser 5 segundos. E vou quebrar essa conexão aqui e vou ligar aqui. Ou seja, ele vai pegar o valor, digamos que seja 5 horas, vou olhar aqui, 5 horas, 9 minutos e 21 segundos. Aí ele vai pegar nesses 21 segundos, vai somar 5 e vai jogar aqui. E aqui vai ter 26 segundos. Esse aqui vai começar 21, 22, 23 e isso o loop executando várias vezes. Quando aqui aparecer o 26, que é o que está armazenado aqui, quando o aqui saiu e apareceu 26, eles vão ser iguais e isso vai dar um true, vai aparecer um sinal de verdadeiro e isso vai fazer o meu programa parar. Enquanto eles não forem iguais, aqui vai sempre sair um sinal de falso e o meu programa vai continuar executando. Bem, a princípio o nosso programa está muito bacana. Vamos executar ele para ver o que vai acontecer? Vou selecionar tudo aqui, só para organizar. Vamos executar ele para ver o que vai acontecer. Vou dar um run aqui e vamos aguardar os 5 segundos. Eu tenho aqui, 41, 42, 43, 44, 45, 46 e não parou. O que tem de errado no nosso programa? Esse é um erro muito comum. Não é um erro no programa em si, é um erro de lógica. Que é o seguinte. Como eu estou comparando dois números, eu quero que dois números sejam iguais, o meu programa ele só vai dar que é um valor igual se eles forem 100% iguais. E aqui eu tenho, por exemplo, só aqui eu tenho 2, 4, 6, mais de 6 casas decimais. E a cada execução, às vezes eu estou assim com eu estou com o número 0,00001. Aí o outro, quando ele for na outra repetição, ele vai para 0,00004. Ou seja, ele não passa por todos os números. Minha repetição ela tem um tempo para ocorrer. E o que acontece é que este valor aqui que eu pego como fixo, ele fica ali bem tabelado. E pode acontecer muitas das vezes que o valor que está mais baixo vem subindo, ele passa sem passar por aquele valor que você colocou como fixo. E aí nunca vai aparecer a igualdade e o seu programa nunca vai parar. Bem, como a gente pode corrigir isso? A gente vai corrigir da seguinte maneira. Eu vou pegar o meu valor aqui. Vou cancelar essa organização aqui. Eu vou pegar o meu valor aqui, este que está saindo aqui, o fixo, e ao invés de considerar um número com 6 casas decimais, eu vou considerar um número inteiro, um valor inteiro. Vou vir aqui, clicar com o meu botão direito em cima da linha e vou vir aqui em inserir numérico. E aí eu já venho aqui, em conversão. Na conversão, eu vou converter para I64, que é um valor, vai me retornar um valor inteiro. E daqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou clicar com o botão direito, vou inserir numérico I64. O que vai acontecer é o seguinte, agora eu vou estar ali com valor talvez 5 segundos. Aí eu vou ter 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, uma passagem de 5 segundos. Com certeza, em algum momento, eu vou ter que os inteiros vão ser iguais e o meu loop ele executa várias vezes dentro de 1 segundo. Então ele vai encontrar esses valores iguais inteiro. E aí eu posso agora executar o meu programa e vamos ver se ele vai durar 5 segundos. Vou dar um run. E aí eu posso ver aqui, tá passando, não viu o valor inicial, mas parou. Parou aqui,
em 21. E ele durou 5 segundos, ou seja, eu criei um programa que ele fica executando continuamente até que se passe 5 segundos. Às vezes eu posso criar um programa que possa ficar aí 2 dias executando, 3 dias. Hoje está muito na moda de se fazer programas para que você entre em redes sociais, executa tal função, espera 5 segundos, executa tal função, espera 10 segundos, executa tal função. E aí, esses aí seriam os princípios mais básicos de você controlar a execução do seu programa usando a hora, usando o time do computador. Tá, depois disso, agora a gente vai falar de uma nova, outra funcionalidade, tá? Que é uma funcionalidade que também está lá nas estruturas, que é o Flat Sequence. O que esse cara faz? Eu vou clicar aqui nele e vou criar aqui uma. O que ele faz? Ele determina uma ordem. Note que o LabVIEW, como a gente já tem estudado aí desde as primeiras aulas, ele tem essa questão do fluxo de dados. E aí, como ele tem um fluxo de dados, não dá para dizer, por exemplo, qual valor que vai chegar aqui no igual primeiro. Se vai ser este aqui de cima, vai chegar aqui, ou se vai ser este aqui, que vai chegar aqui embaixo. Não existe, não tem como se determinar isso. Basicamente é um fluxo de dados. Se o seu computador tiver condição de fazer a leitura deste cara e já jogar aqui na frente, antes mesmo de ler este, ele vai fazer isso. Só que o Flat Sequence faz com que você consiga determinar, impor para o LabVIEW, pelo menos uma sequência lógica para o seu programa. Então, o que acontece é o seguinte, eu crio uma estrutura, clicando com o botão direito em uma das bordas, vai abrir o menu e eu posso colocar aqui, ó, adicionar um novo frame, né? Seria uma nova estrutura lateral. E aí, como a leitura vai ser da esquerda para a direita, ele vai executar tudo que está aqui primeiro e não vai executar nada daqui. Quando tudo que está aqui terminar, aí ele vai passar para cá. Então, o que eu vou fazer? Vou apagar aqui meu Flat Sequence todo. Vou vir aqui na estrutura, vou abrir de novo e vou criar já um Flat Sequence em torno do meu programa while. Vindo aqui, eu vou clicar com o meu botão direito e vou adicionar um novo frame lateral, ou seja, eu posso criar uma extensão do meu programa aqui. Vou aumentar aqui um pouquinho a tela, para a gente ter uma visão melhor. E aí o que eu vou fazer é o seguinte, bem, o que esse programa aqui faz? Ele executa nada, porque ele não faz nada praticamente, ele fica em execução durante 5 segundos. Então, o que vai acontecer é que esse Flat Sequence, ele só vai passar para cá depois que esse terminar, depois que o primeiro terminar. Então, o que o primeiro vai fazer é aguardar 5 segundos. E depois ele vai passar para o seguinte. E o seguinte, eu vou criar uma função muito interessante. Eu vou vir aqui no botão direito do mouse, eu vou vir aqui na caixa de diálogo, vou vir aqui em Help e vou vir aqui, ó, Open URL. E vou colocar aqui a minha função. O que essa função faz? Ela abre um site. Basicamente é isso. Você poderia fazer do jeito que está aqui. Você poderia pegar e criar um despertador que abre uma música no YouTube, por exemplo. Então vamos fazer um teste aqui? Como é que essa função aqui, como é que essa função funciona? Eu preciso passar para ela uma URL. Então vou vir aqui vou criar uma constante. E eu vou passar aqui www.youtube.com/Jovem Lobo. Basicamente é tudo que precisa passar para ela. E eu vou executar a minha função agora. O que ela vai fazer? Ela vai pegar o meu navegador padrão e vai abrir o site Jovem Lobo. Vamos ver se funciona? Vou dar o run. Agora ele está executando essa parte aqui, que leva 5 segundos. Quando aqui parar, ele vai e abre direto a URL que eu pedi para que o site executasse, o meu programa executasse. Com isso, eu posso pegar uma URL de um vídeo no YouTube, um vídeo como uma música, por exemplo. Eu posso vir aqui, note que meu programa só aguarda 5 segundos, porque eu determinei 5 segundos, né? Então eu posso pegar algo do tipo e criar agora, vou duplicar aqui, Ctrl. Vou transformar isso aqui em uma controlador. E vou colocar uma constante aqui de 3.600. 3.600
Segundos corresponde a 1 hora. E eu vou pegar, criar uma multiplicação, numérico, multiplicação. Tá ficando bem apertado aqui agora. Vou quebrar esse mais aqui. Vou pegar o meu controlador, ele vai multiplicar por 3.600 e o valor é o que ele vai jogar aqui. E agora, vamos organizar essa bagunça aqui agora. Selecionar tudo aqui e dar uma organizada. Está organizado. Agora, ó, eu tenho aqui um controlador que está aqui no nosso painel frontal. Eu posso colocar um valor nesse controlador. Posso colocar o valor 1, por exemplo. Venho aqui, colocar o valor 1. E aí eu venho aqui, esse valor 1 vai multiplicar por 3.600. 3.600 segundos vai ser adicionado à hora atual do meu computador. Isso vai fazer com que o meu computador aguarde 3.600 segundos para executar a função aqui posterior. E 3.600 segundos corresponde a 1 hora. Então, se eu quiser, por exemplo, dormir, eu coloco aqui 8 horas, deixo meu computador ligado, executando essa função. E aí aqui eu posso colocar uma música no YouTube, o som alto, e quando se passar as 8 horas, ele vai abrir a página no YouTube e vai executar a música desejada. Bem, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu quis mostrar, eu queria fazer, essa aula ficou um pouco mais longa, mas eu queria mostrar mais funções além do while. A gente tem aqui o while, já temos algumas funções como relacionada à hora, e já temos o flat sequence, que é uma função útil, porém devemos evitar o máximo possível em programas muito longos. A gente vai aprender como evitar esse flat sequence. Mas a ideia é o seguinte, a gente já está caminhando para o final do nosso curso, eu espero que vocês estejam gostando. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de curtir esse vídeo para estar apoiando o canal. E a nossa última aula, vai ser a nossa próxima aula, ela vai ser basicamente uma aula sobre funções de modo geral. Então, se você quer aprender uma função específica, ô Jackson, como é que faz isso? Qual função dá para fazer tal coisa? Vocês já coloquem aqui no comentário, eu vou ler tudo. Eu já estou selecionando quais são as funções que eu julgo ser muito importantes, que eu costumo usar muito em quase todos os meus programas. E aí eu vou ver nos comentários que vocês estão interessados e também vou inserir na nossa próxima aula. Tá bom, pessoal? Não se esqueça de clicar em gostei aqui embaixo, de curtir o vídeo e nós nos vemos na próxima aula.